A coroidermia é uma doença que afeta pouco mais de uma centena de portugueses, cerca de 100 mil pessoas em todo o mundo. Chegou a ser considerada um tipo de cegueira incurável, mas uma descoberta recente promete revolucionar a vida destes doentes. Uma descoberta assinada em português. Ao fim de 20 anos de estudo e de experiências, o investigador Miguel Seabra é um dos responsáveis pela descoberta de um tratamento que cura este tipo de cegueira, causada por uma doença genética. Os sintomas são muito claros. Inicialmente são perda de visão noturna e são alterações do campo visual. Portanto, começam a perder amplitude de visão. Só muito mais tarde é que a visão central é mesmo afetada e eles deixam de ver completamente e passam a ter uma cegueira absoluta. E é precisamente para evitar que o doente chegue a um estado de cegueira absoluta que este tratamento foi concebido. Vamos substituir um gene que está mutado, portanto não funciona nestes doentes, por uma cópia boa desse gene. Quem não via pode passar a ver? Não é tanto quem não via vai passar a ver, é assegurar que a doença vai deixar de progredir. Porque se as células já estiverem mortas, elas não vão ressuscitar. O que vamos é, as células que existem, vamos pô-las a trabalhar normalmente. E, portanto, vamos evitar que elas morram no futuro. O primeiro a experimentar este avanço científico foi um advogado inglês, chama-se Jonathan Wyatt, tem 63 anos e a doença num estado avançado. Só daqui a algumas semanas vai ser possível avaliar mais pormenorizadamente o efeito desta cirurgia. Trata-se de um tipo de cegueira hereditária relativamente rara e nem sempre fácil de explicar. Eu gostaria de comparar esta doença genética com uma analogia do motor de um automóvel. Portanto, as nossas células, incluindo as células da retina, são constituídas por um certo número de peças. E imagina a doença genética como um motor a que falta uma peça. E se essa peça é muito importante, o motor nunca funciona bem. Mas neste caso a peça não é tão importante como isso e o motor até funciona bem. Ou seja, a retina neste caso desenvolve-se e trabalha normalmente. Só que com o passar dos anos e com o motor, com a passagem das quilometragens, começa a haver problemas nesse motor. E um motor que normalmente faria 100 mil quilómetros sem problemas, neste caso aos 40 mil ou aos 30 mil começa a dar problemas. E é exatamente isso que vemos nesta doença. Ou seja, com o passar do tempo e já na adolescência começa a haver déficit da retina com morte celular. E essa morte celular leva a uma perda de função. Este tipo de cegueira é um dos mais raros que existe. Quanto aos outros, aos mais comuns, a medicina ainda não avançou o suficiente para trazer boas notícias aos doentes. O caso a cegueira mais frequente em Portugal é relacionada com a idade e chama-se degenerescência macular. É uma doença mais complexa, portanto, em vez de ser uma peça que está alterada, é um conjunto de peças que está a funcionar mais ou menos e, portanto, dá-nos uma dificuldade maior do ponto de vista terapêutico de interferir nessa doença. Quanto à coriodermia, os ensaios vão acontecer na Universidade de Oxford durante 6 meses. São 12 doentes que vão ser sujeitos a esta nova técnica cirúrgica. Todo o processo tem sido financiado, na maioria dos casos, pelos pacientes ingleses. Em Portugal, espera-se que em breve possam ser realizadas as primeiras cirurgias para quem sofre desta doença.